Irmãos, a nossa palavra nessa noite tem como tema, quando chegar a enfermidade. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Talvez a enfermidade não tenha sido a matéria principal nesse relacionamento entre Jesus e aqueles três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Mas é um assunto muito importante para nós sobre a enfermidade, quando a enfermidade chegar. Naturalmente, nós precisamos de saúde, nós valorizamos a saúde, e eu creio que Deus quer nos abençoar muito nessa área, para que tenhamos saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Mas vivemos num tempo de pessoas doentes. Nós temos visto que a comunicação, a mídia social tem aproximado as pessoas distantes. Nós podemos falar com parentes, com nossos familiares em lugares muito longínquos, mas a mídia tem afastado as pessoas que estão próximas. Jesus usufruiu da camaradagem, da bondade daquele lar, daqueles três irmãos, e a impressão que nós temos é que ele sentia prazer em estar naquela casa, que ele sentia bem estar no lar desses três irmãos. E estando, participou dos vários acontecimentos da vida familiar. E um deles, um período de doença. E nós sabemos que isso acontece a todas as pessoas. Mas existem pessoas que reagem de forma extrema. Tem pessoas que nem sequer falam enfermidade, não admitem a possibilidade de ficar enfermas. E há pessoas que vivem pensando na enfermidade, são hipocondríacas, né? Elas sentem que têm todos os males deste mundo. E eu creio que esses são extremos, né? Porque a enfermidade chega. O título da nossa mensagem é Quando a Enfermidade Chegar. E nós temos que combater algumas coisas na nossa vida. Nós temos que combater a ignorância, nós temos que combater a enfermidade e temos que combater, nos prevenir da morte. Nós temos que ter rigidez física, mental, para cumprirmos os propósitos de Deus na nossa vida, para fazermos a vontade de Deus nas nossas vidas. Eu creio que essas três coisas, a ignorância, a enfermidade e a morte, talvez a morte seja o menos difícil, porque naturalmente a morte haverá de chegar, quando chegar o período, mas é difícil para muitos experimentar uma vida digna, quando estão ao mesmo tempo enfrentando enfermidades, principalmente enfermidades crônicas. Nós vamos fazer uma abordagem primeiro de que existe uma visão bíblica da enfermidade, e num segundo ponto, como que nós vamos reagir, né, diante da enfermidade quando ela nos atingir ou atingir alguns dos nossos queridos. Eu creio que muitos de nós já ficamos bastante doentes, e se não ficamos, quem sabe, alguns dos nossos amados, dos nossos familiares. E no caso, aquelas irmãs estavam preocupadíssimas com o seu irmão Lázaro, e mandaram dizer a Jesus, porque Jesus era íntimo deles, olha, está enfermo aquele a quem amas. E a visão bíblica é que santos e pecadores ficam doentes, assim como o sol e a chuva estão sobre os bons e os maus, também as enfermidades, elas atingem a todas as pessoas indistintamente. Não há nenhuma evidência que Lázaro houvesse pecado para ficar doente. Nós não acreditamos nisso. Talvez quando a enfermidade atinge a um de nós, nós ficamos pensando, mas por que aconteceu isso comigo? Talvez aquele senso de culpa, nós ficamos imaginando, né, nos questionando, por que será que fomos atingidos por esse ou aquele problema, principalmente de ordem física? Geralmente, as pessoas gostam de se acusarem mutuamente, e dizerem quando acontece algo na vida do nosso semelhante, olha, é a mão de Deus que está pesando sobre ele, ou é o pecado, né? Mas duas pessoas que se acusavam mutuamente foram deixadas a sós,
E elas se confrontaram e chegaram à conclusão que ambas tinham muitos erros e muitas dificuldades. É interessante, meus irmãos, que os nossos olhos, que são tão sensíveis, eles se incomodam às vezes com um cisco no olho do nosso próximo do que com a trave nos nossos próprios olhos, não é? Mas a verdade é que alguns realmente começam a confessar os seus pecados para serem curados. Nós vamos ver que há realmente uma relação, muitas vezes, entre pecado e doença. Mas a Bíblia ensina que todos somos pecadores. Mas não há um lugar na Bíblia que diga que o pecado, que todo sofrimento, toda doença é uma consequência direta do pecado. Então, nós vemos que alguns sofrem sim por causa do seu pecado. Nós encontramos um versículo, eu transcrevi vários versículos aqui, que diz: os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Nós vemos muitas pessoas que vivem uma vida deslocada, irresponsável, no trânsito, a maneira de viver, né? Ou de falar, ou de se comportar, e procedem como verdadeiros loucos nesse mundo. E, naturalmente, eles sofrem consequência direta dos seus atos. Também encontramos um fato, quando o rei Herodes, está lá no livro de Atos, no capítulo 12, não vamos ver agora, havia uma contenda entre as pessoas de Tiro e Sidom, mas eles dependiam do rei, e conseguiram com o camareiro do rei Blasto uma audiência de conciliação. Então, no dia, diz que Herodes, ele se colocou em vestes reais, e assentou-se no trono, e ele começou a falar. E as pessoas que às vezes também são muito difíceis, começaram a atribuir a ele algo que pertencia a Deus. Falavam, isso não é voz de homem, isso é a voz de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado nessas atribuições. E Herodes, com certeza, se engrandeceu por esse fato, pela apreciação da multidão, e houve um castigo imediato. Diz que no mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não ter dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Esse é um perigo de quem fala, de quem canta, de quem trabalha. E a Bíblia diz que as pessoas devem ver as nossas boas obras para glorificarem a Deus e não para chamar a atenção sobre si. E ele se empolgou tanto, vestido de trajes reais, vendo as pessoas dependentes dele. Então ele começa a discursar, e a multidão, né, que tem sempre os seus ídolos em quaisquer áreas, começou a dizer, isso não é voz de homem, isso é voz de Deus. E não era assim. Então Deus não reparte, Deus não outorga a sua glória, não dá a sua glória a ninguém. São consequências diretas do pecado. Lá no livro de Coríntios, na primeira epístola, com referência à Santa Ceia, diz assim, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo mundo. Então, Deus falou, vocês não vão fazer o que querem com a minha ceia. Eu fico impressionado com ver as pessoas que ainda não aprenderam o significado da Santa Ceia, a discernir o corpo do Senhor, como esses sacramentos são ministrados, sacramentos de maneira às vezes descuidada, sem o necessário preparo, e Deus falou, vocês não vão fazer o que querem com a minha mesa. Vocês estão esquecendo dos pobres, vocês não têm casa para comer e beber, porque a Santa Ceia, que inicialmente era uma quantidade maior de alimentos, ela se tornou mais algo que pudesse tipificar e apontar que era um pouco de pão e um cálice de vinho. Então, falou assim, por que vocês não estão respeitando o sacramento que fala da unidade da igreja, da união do corpo, e que fala de coisas sérias como o sacrifício de Cristo? É por isso que entre vós há muitos fracos e muitos doentes. E nós sabemos que muitas coisas são consequências diretas, mais cedo ou mais tarde, de vícios nas nossas vidas. Por exemplo, o cigarro e o álcool atingem o pulmão, o cérebro, o fígado, o coração, né? E muitas pessoas até se convertem,
mas às vezes arcam ainda com as consequências desses males. Então, existem sim consequências diretas e ligadas ao pecado e a não vivermos uma vida de acordo com aquilo que Deus preceitua para nós. Mas existem sofrimentos que não são causados diretos pelo pecado. Nós encontramos a história de Jó, vou ler apenas um versículo, diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Então, nós criticamos, irmãos, os amigos de Jó, porque eles disseram uma porção de coisas que não eram adequadas. Esse é um cuidado que nós temos que ter com pessoas doentes. Não colocar ainda um fardo maior sobre eles, um sofrimento maior. E aqueles amigos chegaram até a insinuar que ele estava sofrendo aquilo porque ele estava algum pecado, alguma falta oculta. Ora, nós sabemos que não era uma consequência direta. Deus já havia permitido, na sua soberania, que Satanás tocasse nos bens, nos filhos e, por fim, na sua saúde, e em todas essas coisas, Jó permaneceu firme. Não obstante, sua mulher, que do ponto de vista humano nós até entendemos, ela disse: Jó, amaldiçoe Deus e morre, porque ele era fiel a Deus, e o próprio Deus deu testemunho disso. Naturalmente ele respondeu: você fala como uma louca, né? Deus nos deu o bem, não também deixaria que passássemos por essa situação. Não era uma consequência direta do pecado. Mesmo porque um dia nós vamos ficar doentes e vamos morrer. Se não morrermos de acidente, diz a história lá em Atos que havia em Jope uma discípula de nome Tabita, nome que traduzido quer dizer Dorcas. Era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu que naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Então, para morrer, nós adoecemos. Muitos dos atestados de óbito nós encontramos falência múltipla dos órgãos e algo assim. Né? No dia do rei Ezequias, e naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Há enfermidades que levam à morte. Né? O próprio Eliseu, que fez tantos milagres, né? Uma coisa impressionante, a porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre aquele homem. Mas a Bíblia nos diz que, estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, nós temos que interpretar a Bíblia, diz assim: é Ele quem sara todas as tuas enfermidades, sara de todas. Nós temos testemunhos, meus irmãos, muitas pessoas pensam que nós não temos visto milagres em nosso meio, que nós não cremos em Deus, né, através da oração, que Deus não realiza. Não, nós cremos tudo isso. Mas nós cremos também que todos os nossos dias estavam contados, estavam escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Então, naturalmente, vamos enfrentar doenças, e algumas relacionadas ao descuido, ao pecado, e outras da nossa vivência natural, não? Como nesses casos. E nós temos que ter um pouco de percepção. Me lembro que já contei aqui um dia um membro de igreja, nós fomos visitá-lo, e ele falou: pastor, eu preciso que o senhor me fale com clareza, né? Eu vou sair desse hospital ou não? Eu falei: olha, meu irmão, eu não sou médico, né? E talvez nenhum médico possa dizer isso a você. Nós tivemos esses dias aí, devido ao progresso da ciência, uma pessoa que foi curada de um câncer terminal, de linfomas, né? Mas é importante que você faça a seguinte análise: você já esteve doente alguma vez como você está doente nesse momento? E ele falou: não, pastor, eu nunca estive doente como eu estou me sentindo agora. Eu falei: talvez por isso a sua pergunta. Né? Então, é sempre muito bom nós termos, enquanto temos discernimento, encararmos, termos as nossas coisas em ordem. E ele queria saber exatamente. Então, nós oramos com ele, mas não criamos falsas expectativas, porque o seu caso era um caso grave. Para Deus nada é impossível. Né? E a cura
ainda que seja, além de que todos ficam doentes, é uma expressão de amor. A cura é uma expressão de amor. O exemplo de Jesus, que passou por esse mundo curando e fazendo bem. Nós encontramos no Evangelho o seguinte versículo: a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou, Se os irmãos tiverem cuidado de examinar, vão ver que muitas curas foram feitas aos sábados. E as pessoas, não tendo nada para dizer a respeito de Jesus, implicaram com ele pelo fato dele ter curado aos sábados. E Jesus nunca se contrapôs aos sábados. Ele cumpriu os mandamentos todos. Mas ele transcendeu o sábado, do qual o sábado era uma figura da sua obra, porque é ele que nos dá o descanso. É ele que nos dá o descanso. Então, ele curou realmente nesse sábado, e apontando para o descanso que nós temos em Cristo, e também para o sábado escatológico, quando não vai haver nenhuma dessas dificuldades. Então, Jesus passou por esse mundo curando e fazendo bem. Também os apóstolos. Nós encontramos apóstolos curando muitas pessoas, enfermidades. Por exemplo, lá no livro de Atos, diz: tomando pela mão direita, levantou imediatamente, seus pés e tornozelos se firmaram. E aqui é uma cura de um paralítico lá no templo de nascença. Ele olhou para os apóstolos, e quem sabe esperando, como as pessoas ficam às vezes às portas dos templos, dos restaurantes, no trânsito, esperando receber alguma ajuda. E Pedro e João disseram para ela: nós não temos ouro e não temos prata. Nós não temos o que você está procurando aí. Mas nós temos alguma coisa superior. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E ele era o quê? Um paralítico de nascença. Não é que ele ficou, ou tinha um músculo atrofiado, mas era de nascença. Igualmente, Jesus disse-lhe também, lá em Atos, um outro texto, o apóstolo Paulo disse lá em Listra, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os seus pés. Ele saltou e andava. Não eram esses acontecimentos que nós temos visto por aí, eram pessoas que eram paralíticos de nascença. Já nasceram dessa forma. E então nós vemos aí algo extraordinário. Eu sempre digo que naqueles dias é como se o céu tivesse vindo à terra. Os cegos viam, os paralíticos andavam, e todos esses acontecimentos. E diz ainda em Atos 19, pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Não é que eles levavam o lencinho para lá para ser abençoado, essas coisas todas, mas eram as coisas pessoais, de Paulo, o seu lenço, os seus aventais, e muitas pessoas eram curadas. Então nós vimos Jesus curando, os apóstolos curando, era um ato de amor. Jesus olhou a multidão e disse que ele ficou compadecido, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Doentes no físico, doentes na alma, muitos possessos de espíritos malignos. E agora alguma pessoa diga: mas e remédios? Não precisamos de remédio? Nós cremos que Deus pode curar sem nenhum remédio. Pode curar. Nós conhecemos muitos casos verídicos. Mas normalmente ele usa os meios que ele dispõe. Transformar água em vinho, ele falou: enchei as talhas. Na ressurreição de Lázaro mesmo, que acabou vítima dessa enfermidade, ele falou: tirai as pedras. E o que os homens podiam fazer, fizeram. O problema do remédio é que tem também causado muita dificuldade hoje, porque muitas pessoas não estão confiando em Deus, estão confiando no remédio. E nós sabemos que alguns remédios, depois de algum tempo, já não fazem mais efeitos. O remédio foi bom para mim, pode ser bom para você, pode não ser bom para outro. E muitas vezes o problema não está no físico, está numa camada muito interior, no pecado,
precisa haver uma mudança de vida, que a pessoa precisa se abrir realmente à ação do Espírito Santo. É claro que nós não dispensamos remédios, porque o remédio é bíblico, né? E nunca, jamais eu diria à pessoa que viesse consultar numa oração, um aconselhamento, você deixe de tomar remédio, né? Nós não podemos fazer isso é contrário, né? Mas o remédio tem que ser o seu lugar bem adequado, da forma certa, para que a pessoa não se torne dependente e confiante no remédio e não em Deus. Nós encontramos o caso de Isaías, que diz assim: tomai uma pasta de figos, tomaram-no e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Está lá na Bíblia, usando uma pasta de figos, né, para colocar ali como emprasto, como sobre uma úlcera, uma ferida. Também no profeta Ezequiel: filho do homem, eu te quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado. Sabe que quando quebra um braço, precisa atar, né? Nem tratado com remédios, nem lhe porão ligaduras para tornar-se forte e pegar da espada. Então, aqui nós encontramos essa inferência clara de uma quebradura que não foi consertada, de alguém que não tomou remédio, né? Também encontramos em Lucas 10:34, e chegando-se pensou os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. O óleo sempre foi algo que usado de forma medicamentosa, né? E no caso aí a parábola do bom samaritano, mas existem outros casos também da aplicação do óleo. Isaías fala da ferida que não foi amolecida com óleo, né, que não foi tratada. E Paulo disse a Timóteo: não continueis a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo não poderia orar com Timóteo e restabelecer a sua saúde? Ele que foi picado por víbora, que realizou tantos milagres, que tinha as credenciais dos apóstolos, é que já estavam terminando aqueles dias apostólicos, e os milagres agora não tinham tanto mais aquele objetivo que João nos diz, né? Que Jesus realizou muitos milagres, muitas coisas que não foram escritas. Aquelas que estão registradas, diz aqui, é para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que crendo tenhais vida em seu nome. Então não seria mais essa cura, vamos dizer assim, a todas as pessoas. Muito embora nós cremos que Deus ainda realiza milagres, mas aqueles objetivos tinham um fim claro de autenticação do Evangelho da pessoa de Cristo. Quando abriu os olhos aos cegos, diz: eu sou a luz do mundo. Hein? Quando a água, ele diz: eu sou a água da vida. Então, eles tinham uma finalidade, todos aqueles milagres, da maneira como foram feitos, no dia em que foi feito, geralmente aos sábados. E o próprio apóstolo Paulo, com certeza, era também um homem que tinha alguma dificuldade física. Ele fala, possivelmente, dos seus olhos, né? Em determinada igreja, diz: se vocês pudessem arrancar os olhos e me entregar, né? A todos vós que não vistes o meu rosto em carne. Talvez por isso alguns achavam que a sua aparência fosse um pouco desprezível. E Paulo chamava também o espinho na carne. E ele fala: vedes com que grandes letras o escrevi. Hoje a gente, quando escreve em caixa alta, né, para chamar a atenção. Mas Paulo escreveu com letras grandes, possivelmente uma dificuldade visual. Nós não sabemos qual seria realmente o problema de Paulo, se era mas é possível, né? Mas o fato é que ele teve sempre a presença de um médico particular. Tem um momento que ele diz: só Lucas está comigo, né? E lá também, quando na carta aos Colossenses, ele fala também, Colossenses 4,14, que Lucas estava com ele. Então, nós não desprezamos esses meios naturais que Deus coloca à disposição, mas chamamos a atenção. E Jesus mesmo disse: os sãos não precisam de médico. Ele está admitindo aqui que os doentes precisam de médicos, né? Mas está comprovado também que muitas doenças, meus irmãos, estão ligadas a fatores espirituais, de fundo, que eles chamam psicológico, mas a Bíblia diz que nós devemos confessar os pecados uns aos outros para ser curados, que a oração da fé salvará o enfermo. Agora, eu pergunto, qual deve ser a nossa atitude quando a enfermidade chegar na nossa casa? Como chegou na casa de Lázaro.
ele disse: está enfermo aquele a quem amas. Quando nós dizemos que é preciso prevenção, né, com referência à doença, é preciso tratamento, é preciso entendimento e crescimento espiritual. O salmista, ele enfrentou muitos problemas por pecado no seu coração. Quando ele fala sobre a felicidade dos perversos, era uma coisa que incomodava aquele servo de Deus. Ele diz que não fique indignado por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. O que ele estava dizendo? Se eu olhar para o lado, eu posso ter inveja de pessoas que são prósperas, mas são malfeitores. E se eu olhar para dentro do meu coração, eu posso ver essa inveja, eu posso ver problemas internos, e falar, por que isso comigo e com os outros que não são tementes a Deus, nada acontece. Então ele está dizendo que o fim deles, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Mas ele usa muitos verbos aqui, que não vamos dizê-los todos, mas ele diz assim: confia no Senhor, continue fazendo bem, habita na terra, alimenta-te da verdade. A verdade, ela é imprescindível para a nossa saúde. Agrada do Senhor, isso é, não só agradar a Deus, mas se tornar agradável a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, porque a ansiedade toma conta das nossas vidas, porque quando nós não entregamos, nós mesmos queremos dirigir as nossas vidas, naturalmente a doença vai nos apanhar. Nós não temos controle das coisas, e mesmo assim pensamos ter controle e achamos que o dinheiro, o estudo, a saúde, e são coisas que realmente podem, no momento, mudar, transformar tudo. Então ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, diz: descansa no Senhor. E quantas pessoas já não conseguem mais descansar? E daí também o remédio, né, para dormir, para ansiedade e tantas dificuldades. E diz: deixa a ira, não fique irado por essas coisas que você está vendo, fazendo esses comentários, né, e não te impacientes. Eu estou perdendo a paciência, porque, na verdade, eu olho ao redor, eu vejo tudo isso, então eu olho para o meu coração e vejo que eu estou propenso à ira, à inveja, à impaciência, à ansiedade. Então, se eu não vou olhar para o lado, não vou olhar para dentro, eu vou olhar para quem? Vou olhar para o alto. A Bíblia diz: leva os olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, saúde física, mental e espiritual, bons hábitos de alimento, de movimento, porque o sedentarismo, as nossas facilidades hoje são muito grandes, né? E nós nos tornamos preguiçosos. E o crescimento. Nós vemos que Deus, com o povo de Israel, além da lei moral, da lei cerimonial, tinham leis de caráter dietético. Não podiam comer o sangue sufocado, porque é no sangue que estão as contaminações. Né? Determinados alimentos de animais que ficavam soltos ali, e tantas coisas. Então Deus queria o quê? Um povo limpo, de corpo, de alma, um povo seu. Inclusive havia também a circuncisão, que embora tivesse significado espiritual, do ponto de vista humano, as mulheres judias têm quase nada de incidência de câncer de colo de útero. Então Deus queria um povo assim, e o crente deve ser assim, deve ser bem cuidado, cuidar da sua higiene, né? Bem apresentável, eu digo até perfumado, porque a Bíblia diz que, no sentido espiritual, mas assim que nós somos o bom perfume de Cristo. As pessoas têm que sentir, nós temos que nos sentir bem, mas não adianta nada sentir-se bem com um belo vestuário, um perfume caríssimo, mas com um coração inquieto, um coração distante de Deus. Isso vai levar realmente à enfermidade, e a pessoa não vai descansar em Deus, né? Do qual o sábado realmente é uma figura desse descanso que nós temos em Cristo. Jesus é que nos dá o descanso. É preciso também tratamento. Meus irmãos, a gente vê a questão da compaixão, né? Como é importante a compaixão.
Jesus se compadecia, essa é uma palavra-chave. Agora mesmo nós vimos aí na religião católica romana, nos motivos, a canonização de uma pessoa que teria sido compassiva. Nunca ninguém foi mais compassivo que Jesus. Nunca ninguém teve mais misericórdia que Jesus Cristo. Ele se condoía de ver realmente as pessoas doentes, as pessoas sofrendo. Ele disse à mulher, mulher, não chores. Aquilo tocava o seu coração. E nós precisamos tratar das pessoas. Nós precisamos criar uma igreja que possa acolher. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas com algumas coisas que são importantes, mas não deve tomar preponderância ao ponto de nós não darmos um sorriso, não darmos um abraço, de acolhermos, porque isso faz bem, de uma boa palavra. A palavra cura, como também a palavra fere e a palavra mata. Deus quer que nós sejamos sadios, física, emocional e espiritualmente. Então, a morte geralmente resulta de doença, de enfermidade, acidente, mas é preciso tratamento nas vidas das pessoas. Nós vemos os médicos sem fronteiras. Conheci sobre um médico chamado Dr. Lindes, no Paraguai. Ele pregou muito, mas não havia conversão porque as pessoas queriam a cura do corpo. Mas ele deixou o legado, a tradução de um Novo Testamento, no Guarani, curou muitas pessoas. Quando nós vemos os médicos sem fronteiras, pessoas que poderiam ser médicos nas grandes metrópoles e serem bem-sucedidos, foram para lugares dominados pela pobreza, pela fome, pela miséria. Então, é preciso cuidar, e cuidar também dos nossos familiares. A Bíblia diz que se alguém não cuida dos seus, negou a fé. E nós temos visto como as pessoas da própria família estão encontrando dificuldade para serem cuidadas. Às vezes querem se dispensar as pessoas em vez de tratá-las, no momento em que as pessoas mais precisam de amor e de cuidado, essas pessoas às vezes acabam sendo abandonadas. E é preciso entendimento. Estamos cheios de gratidão a Deus porque nós não vamos viver para sempre num mundo de imperfeições. Haverá um novo céus e uma nova terra. Esse mundo vai ser restaurado. Então, ainda que algumas coisas nos atinjam, o apóstolo Paulo diz, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. É claro que às vezes essa habitação nossa vai ficando mais castigada, e vão aparecendo as marcas, os desgastes, mas Paulo falava, ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem exterior se renova dia a dia. Mas quero concluir, meus irmãos, falando sobre a questão que a enfermidade, que nós devemos lutar, nós devemos orar para que sejamos livres da enfermidade, Deus cura, nós temos uma cooperação, devemos cuidar também com higiene, com alimentação, com cuidados, mas quando a enfermidade chegar, é uma época de crescimento espiritual ainda maior, devemos crescer sempre na vida espiritual. É triste quando pessoas que fizeram a sua decisão por Cristo, em vez de progredirem, parece que estão regredindo. Paulo sentia isso também no progresso, porque alguns já podiam ser mestres, eram como crianças, tinha que tomar leite. Nós sabemos que as coisas ruins parece que prosperam mais nesse mundo, e que a obra de Deus, às vezes, ela é demorada, mas nós somos chamados a crescer a todo tempo, e na enfermidade, muitas pessoas demoram para crescer. Por quê? Muitos não praticam, muitos de nós, eu me incluo também, não praticam hábitos saudáveis até que seja necessário. A pessoa se acomodou tanto e agora o médico fala, não, você precisa andar, Ou a pessoa bebeu, fala, agora você vai parar, Ou você escolhe, Ou fumar, E nós não temos nada contra as pessoas. Eu, quando passo nos bares, sempre fui assim, eu tenho muito carinho, muita pena das pessoas, porque às vezes estão lá porque não encontraram o Evangelho, estão lá porque ali é o psicólogo deles,
estão sofrendo nos seus lares, pobreza, desavença, não conhecem nada da palavra de Deus, e estão ali naquela vidinha. Então, o álcool vai ajudá-los, aquela conversa, né? Às vezes há mais generosidade entre eles do que entre nós. Deixa que eu pago, o outro paga. Então, aquilo vai... Mas quando a pessoa conhece o Evangelho, é uma mudança, em todas as situações. Então, as pessoas que não praticam hábitos saudáveis, até que vem a doença e o pânico. Agora, muitas pessoas crescem como cristãos quando eles começam a entender: eu preciso crescer na vida espiritual. Eu preciso crescer na vida espiritual. Então, porque chega um momento que diz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quando Jesus ouviu da doença de Lázaro, ele falou: olha, essa doença não é para a morte. Ele até demorou uns dias mais. Jesus sempre chega na hora certa. É nós que somos adiantados ou atrasados. Os discípulos estavam se debatendo no mar lá, e vão perecer. Então, mas Jesus, ele chega, chegou soberano sobre as ondas. Então, ele chega sempre no momento certo. Meus irmãos, eu creio que nós não devemos nos acomodar com doenças, devemos lutar com doenças. E não devemos nos encolhermos, devemos pedir a Deus com fé. Ele tem feito milagres, Ele nos abençoa. Mas também pode acontecer, como no caso do apóstolo Paulo, que ele orou 3 vezes e Deus falou: não, a minha graça te basta. Então Deus vai dizer sim. O leproso falou: se quiseres, bem podes purificar. Eu falei: sim, eu quero, fica limpo. Mas muitas vezes ele vai dizer: não, a minha graça te basta. O que acontece é que muitas pessoas, quando ficam doentes ou têm um revés na vida, eles abandonam o Evangelho. Porque não eram de Deus. Aliás, o Evangelho é como... O reino dos céus é como um pescador que pegou peixes, depois ele faz a seleção, joga uns para fora e recolhe os outros. Vai jogando e recolhendo os outros. Então, somente aqueles que têm fé em Deus, têm não somente a fé salvadora, têm a fé miraculosa, essas pessoas permanecem, independente de quaisquer situações. Devemos orar? Sim, devemos orar. Mas se tivermos que enfrentar, vamos enfrentar as nossas dificuldades. A graça de Deus nos basta. Não vamos confiar no remédio como se fosse o nosso Deus. Vamos dar graças pelos remédios. Muitos remédios são... os remédios são também da natureza. E muitas coisas não precisam realmente de remédio. Então, é preciso muita consciência e ninguém quer ficar doente. Eu não quero ficar doente, mas um dia eu tive bem doente. E foi bom. E nós temos que aprender que as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Nós vemos um hino que nos diz assim: os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça que nos vem dos céus, tudo que se passa mostra o amor de Deus. Não há dor que seja sem divino fim. Faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim. E apesar das trevas possa ver, Senhor, que tu mesmo a levas com imenso amor. Breve a noite desce, noite de Emaús, e meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro amigo, que ao meu lado vens, sim, estás comigo, sempre me sustens. O ideal é que nós estivéssemos sempre perto de Deus em todas e quaisquer situação. Mas, infelizmente, muitas pessoas só quando se veem acabadas, fisicamente, emocionalmente, às vezes se voltam para Deus. E alguns nem força têm mais para isso. Então, nós temos essa perspectiva, assim, que a doença atinge a todos. Está doente aquele a quem amas, está enfermo. Mas não era uma enfermidade para a morte, era para a glória de Deus. E eu creio que Deus quer nos dar saúde, e muitas vezes não recebemos porque nós pedimos mal. Tiago diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Porque muitas pessoas, se tiverem saúde, não estarão aqui. Darão prioridade a tantas outras coisas. Então, muitas vezes Deus permite, não que Ele tenha prazer,
para nos trazer mais perto de si. Embora o ideal seria que nós servíssemos ao Senhor em todo o tempo, com espontaneidade, com alegria, e saber realmente que Deus nos ama e Ele quer o melhor para nós. Vamos ter uma palavra de oração, vou orar especificamente pelos doentes. Né? Jesus perguntou: queres ser curado? E essa é uma questão também muito importante, porque a pessoa, sem se dar conta, pela sua carência, às vezes ele prefere ficar doente, para dizer: olha como eu estou sofrendo, tenha um dó de mim. Essa não é a vontade de Deus. Né? Aliás, eu creio que nós devemos sofrer com muita discrição. Nós não devemos colocar os nossos problemas na internet. A Bíblia diz: fecha a porta do teu quarto e ora a Deus. Não tem nada a dizer: estou me sentindo triste. Não, convide um irmão, alguém que possa orar com você. A Bíblia diz: chama os presbíteros da igreja e faça oração. Nós já não estamos no paraíso, então estamos sujeitos a problemas. Mas Deus nos tem dado tantos dias alegres e dias bons, e devemos também dar testemunho da saúde que Deus nos tem concedido. Então vamos orar agora pelos enfermos. Vamos colocar-nos em pé para orarmos. Ó Deus, nosso Pai, a enfermidade tem chegado, Senhor, em muitos lares de nossos queridos, às vezes no nosso próprio lar, e nós queremos ter uma visão correta, Senhor, da Tua Palavra. Nós te damos graças pelo avanço da ciência, da medicina, e tantas coisas que o Senhor coloca a todos os homens, mas que a nossa confiança esteja em Ti, que nós possamos, ó Deus, confiar em Ti, entregar o nosso caminho, descansar, Senhor, em Ti, e possamos, Senhor, usufruir uma saúde boa, para Te servirmos, Senhor, para darmos prioridades ao Teu reino, ó Deus, e a tudo que concerne a Tua igreja e a Tua causa. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Os pecados, Senhor, têm trazido também como consequência, muitas vezes, sofrimento, doenças. Outras vezes, são coisas que não estão ligadas diretamente ao pecado, a não ser o pecado da humanidade, da queda original. E pedimos, Senhor, que quando se tivermos que enfrentar, que nós possamos entender que não há dor que seja sem divino fim, que seja um tempo de crescimento, como temos visto, Senhor, que muitas pessoas cresceram mais em tempos adversos que nos tempos em que gozavam, Senhor, de tantos privilégios. Mas pedimos, Senhor, que abençoes a todos. Muitas pessoas que sofrem caladas, lá no seu íntimo, na sua alma, às vezes no seu físico, às vezes como consequência de doenças também da alma, e que sejam curados, ó Deus. Nós cremos que Tu podes todas as coisas, e Tu desejas, Senhor, que vivamos uma vida boa, uma vida saudável. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar.